Introdução. Este livro contém a essência do princípio da expressão. Se eu quisesse, poderia tê-lo expandido em um livro de centenas de páginas, mas tal expansão fugiria do propósito deste livro. Comandos, para serem eficazes, devem ser curtos e direto ao ponto. O maior comando já registrado encontra-se nas poucas e simples palavras: "E Deus disse, que se faça a luz." Se mantendo neste princípio, agora eu entrego a você, leitor, nestas poucas páginas, a verdade conforme revelada para mim. Neville. Ao seu comando. Pode o homem decretar alguma coisa e ela vir a acontecer? Mais que certamente que pode. O homem sempre decretou o que tem aparecido em seu mundo, e ele hoje continua decretando o que está aparecendo em seu mundo, e ele continuará a fazê-lo enquanto o homem for consciente de ser homem. Não há nada que tenha aparecido no mundo do homem, que ele não tenha decretado que deveria. Você pode até negar, tente se quiser, você não conseguirá provar o contrário, pois esta afirmação se baseia em um princípio imutável. Você não vai conseguir comandar as coisas que irão aparecer através de suas palavras ou através das suas declarações em voz alta. Tais vãs repetições frequentemente só confirmam o oposto do que se é dito. Um comando ou afirmação sempre será feito através da consciência. Ou seja, cada homem deve ser consciente daquilo que ele afirma para si mesmo. Uma nova perspectiva. Quando a Bíblia for lida nesta perspectiva, você perceberá que ela é o maior livro científico já escrito. Ao invés de olhar para a Bíblia como registro histórico de uma antiga civilização ou como a biografia da vida em comum de Jesus, veja-a como um grande drama psicológico ocorrendo na consciência de cada homem. Tome isto para si, e quando menos esperar o seu mundo passará dos estéreis desertos do Egito à terra prometida de Canaã. A natureza de Deus. Todo mundo poderia concordar com a afirmação de que todas as coisas foram feitas por Deus e que sem ele nada poderia existir, porém, o que o homem não consegue chegar a um consenso é sobre a identidade de Deus. Todas as igrejas e sacerdócios do mundo discordam quanto à verdadeira identidade e à natureza de Deus. A Bíblia prova, sem sombra de dúvida, que Moisés e os profetas estavam 100% em concordância quanto à identidade e à natureza de Deus. A vida e ensinamentos de Jesus também se seguiram de acordo com as conclusões dos profetas antigos. Moisés descobriu que a natureza de Deus está na consciência do ser humano ao ouvir estas palavras muito pouco compreendidas, e disse Deus a Moisés: "Eu sou o que sou." Disse mais: "Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou me enviou a vós." Êxodo 3, versículo 4. Davi cantou em seus salmos: "Aquietai-vos e saibam que eu sou Deus." Salmos 46, versículo 10. Isaías declarou: "Eu sou o Senhor, e não há ninguém acima de mim. Não há nenhum Deus ao meu lado. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Eu formei a luz e criei a escuridão, eu fiz a paz e criei o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas." Isaías 45, versículos 5 e 7. A consciência de ser como Deus é repetida centenas de vezes no Novo Testamento. Para citar apenas algumas: "Eu sou o pastor, eu sou a porta, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim." E novamente: "Quem dizes que eu sou?" Não está escrito: "Eu, Jesus, sou a porta, eu, Jesus, sou o caminho." E nem foi dito: "Quem dizes que eu, Jesus, sou?" Está claramente escrito: "Eu sou o caminho." A consciência do ser é a porta através da qual as manifestações da vida passam antes de ganharem forma no mundo. A consciência é o poder da ressurreição, ressuscitando aquilo que o homem é consciente de ser. O homem está sempre concebendo o que ele é consciente de ser. Esta é a verdade que liberta o homem, pois é o próprio homem que sempre se aprisiona ou sempre se liberta. Eu e meu Pai somos um. Se você, leitor, desistir de todas as suas crenças antigas, de um Deus separado de você, e proclamar a Deus como a essência da sua consciência, como Jesus e os profetas fizeram, você irá transformar o seu mundo com a percepção de que eu e meu Pai somos um. Estas afirmações: "Eu e meu Pai somos um", João 10, versículo 31, e "meu Pai é maior do que eu", João 14, versículo 28, parecem ser controversas, mas se interpretadas tendo em conta o que acabamos de dizer no que se diz respeito à identidade de Deus, você vai notar que elas são completamente esclarecedoras. A consciência, sendo Deus, é como o Pai.
Aquilo que você é consciente de ser é o filho, dando testemunho de seu pai. É assim com o indivíduo e as suas concepções. O indivíduo sempre é maior que as suas concepções, no entanto, ele sempre será um só com elas. Por exemplo, antes de você ser consciente de ser humano, você primeiro tem que ser consciente de apenas ser, de existir. Depois em seguida você se torna consciente de ser homem ou ser mulher. E você ainda continua, como indivíduo, acima de suas concepções, sendo humano, sendo homem ou sendo mulher, somando ainda todas as outras concepções que você tem de si mesmo. Jesus descobriu esta verdade gloriosa, declarando-se ser um com Deus, não um Deus que o homem tenha moldado, pois ele nunca reconheceu tal Deus. Ele disse, se qualquer homem algum dia vier dizendo, procure aqui ou procure ali, não acredite nele, pois o reino de Deus está dentro de você. O céu está dentro de você. Portanto, quando foi registrado que ele ascendeu até seu Pai, foi dizendo que ele ascendeu em consciência ao ponto onde ele se tornou apenas consciente de ser, transcendendo assim as limitações de sua presente concepção de si mesmo, chamada Jesus. Quando se é consciente de apenas ser, todas as coisas são possíveis, ele disse, tu seja aquilo que você deseja ser. Quando se é consciente de apenas ser, todas as coisas são possíveis, ele disse, tudo o que determinardes realizar, dará certo. Jó 22, versículo 28. Esta deve ser a sua determinação em elevar a sua consciência à naturalidade de ser aquilo que você deseja ser. Como ele expressou, e eu, se me erguer sobre a terra, atrairei todas as pessoas até mim. João 12, versículo 32. Se eu erguer minha consciência à naturalidade daquilo que eu desejo, atrairei a manifestação do que desejo para mim. Pois ele afirma, nenhum homem vem a mim sem que o Pai dentro de mim o tenha chamado, e eu e meu Pai somos um. Portanto, a consciência é o Pai que está atraindo as manifestações da vida até você. Você está, neste momento, atraindo para si e para o seu mundo tudo aquilo que você está consciente de ser neste momento. Agora você sabe o que se quis dizer com você precisa nascer de novo. João 3, versículo 7. Se você estiver insatisfeito com sua situação atual na vida, a única maneira de mudar isso é tirar a sua atenção das causas que parecem reais para você e desenvolver a sua consciência de ser aquilo que você deseja ser. Você não pode servir a dois senhores, portanto, para tirar o seu foco de um estado de consciência e direcioná-lo para outro, é o mesmo que morrer para um e viver para o outro. A pergunta, quem dizes que eu sou? Lucas 9, versículo 20. Não foi feita por um homem chamado Jesus a um homem chamado Pedro. Esta é a eterna pergunta que é feita pela sua verdadeira essência ao seu ego. Em outras palavras, quem dizes que és? Pois a sua autoconvicção, a sua opinião sobre si próprio, é o que irá determinar sua expressão na vida. Ele disse, você acredita em Deus, crede também em mim. Em outras palavras, em mim, dentro de você, está este Deus. Orar sim, suplicar não. Para orar, então, reconheça-se como sendo aquilo que você deseja agora, ao invés de ter que aceitar ficar pedindo a um Deus que não existe, pelas coisas que você deseja. Agora você consegue entender por que milhões de orações não são atendidas. Os homens oram a um Deus que não existe. Por exemplo, ser consciente de ser pobre, ao rezar a Deus para ter riquezas, lhe trará a recompensa daquilo que você está consciente de ser, que é pobreza. As orações para serem bem-sucedidas devem ser declarações ao invés de súplicas. Então, se você quer rezar por riquezas, mude a imagem de pobreza, ignorando as evidências dos seus sentidos e assumindo a natureza de ser rico. Nos foi dito, quando você orar, vá para dentro em segredo e feche a porta. Pois aquilo que o teu Pai ver em segredo, te será dado abertamente em recompensa. Mateus 6, versículo 6. E aqui, nós identificamos o Pai como sendo a consciência de ser. Eu sou o caminho. Também identificamos a porta como sendo a consciência do ser. Então, fechar a porta significa desligar-se do que eu estou consciente de ser agora e então declarar ser o que eu desejo ser. A partir do momento em que a minha reivindicação for estabelecida ao ponto de se tornar uma convicção, eu começo a atrair para mim as evidências daquilo que é afirmado. Não se questione como as coisas vão acontecer, pois nenhum homem sabe disso. Ou seja,
ninguém sabe de que maneira as coisas desejadas irão aparecer. A consciência é o caminho ou a porta através da qual as coisas aparecem. Ele disse: eu sou o caminho, e não, eu, José da Silva, sou o caminho. Mas eu sou a consciência de ser o caminho através do qual tudo tem que passar. Os sinais sempre sucedem, eles nunca precedem. Nada que esteja fora da sua consciência existe em seu mundo. Portanto, obtenha primeiro a consciência, e as coisas serão compelidas a existir. Foi dito a você: buscai primeiro o reino dos céus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Consiga primeiro a consciência das coisas que você está procurando e deixe que elas se desenvolvam naturalmente. Isto é o que se entende por tudo que determinardes realizar, dará certo. Parte 2. O princípio da concepção. Aplique este princípio e você saberá o que é crer para ver. A história de Maria é a história de cada homem. Maria não foi uma mulher que deu à luz, de uma maneira milagrosa, a alguém chamado Jesus. Maria é a consciência de ser que sempre permanece virgem, não importa a quantos desejos ela dê à luz. Olhe para si mesmo como esta Virgem Maria a partir de agora, sendo fecundado através do seu próprio desejo, tornando-se unido a este desejo ao ponto de incorporá-lo ou de dar à luz a ele. Por exemplo, foi dito que Maria, que você agora sabe que é uma referência a você mesmo, nunca tinha estado com um homem. E ainda assim ela deu à luz. Ou seja, você, João da Silva, não tem nenhuma razão para acreditar que aquilo que você deseja agora será algo possível, mas como você descobriu a sua consciência de ser como parte de Deus, faça desta consciência o seu esposo e conceba um filho, uma manifestação do Senhor. Pois o teu Criador é o teu esposo, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel e seu Redentor, ele é chamado Deus de toda a terra. Isaías 54, versículo 5. O seu ideal ou ambição é esta concepção, o primeiro comando a ela, que agora também é dado a você, é: vá, e não conte nada a ninguém. Ou seja, não discuta suas ambições ou desejos com outras pessoas, pois elas só irão ecoar os medos presentes em você. O sigilo é a primeira lei a ser observada para a realização do seu desejo. O segundo ponto, conforme lemos a história de Maria, disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. Lucas 1, versículo 46. Nós identificamos o Senhor como sua consciência de ser. Portanto, engrandecer o Senhor é o mesmo que reavaliar ou elevar a sua atual concepção de si mesmo até o ponto onde essa reavaliação se torne natural. Quando essa naturalidade for alcançada, você dará à luz, tornando-se aquilo que você está unido em consciência. A criação de todas as coisas. A história da criação nos é contada de forma resumida no primeiro capítulo de João. No princípio estava o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1, versículo 1. O agora, este exato momento, é o princípio referido neste versículo. É o princípio de uma necessidade, de um desejo. O Verbo é o desejo que sonda a sua consciência, buscando por sua personificação. A necessidade por si mesma não possui realidade. Pois o eu sou, ou a consciência de ser, é a única realidade. As coisas que eu desejo ser só ganham vida no momento em que eu me torno consciente de sê-las. Então, para a realização de um desejo, observa-se a segunda parte deste primeiro versículo de João. Ou seja, e o Verbo estava com Deus. O verbo, ou desejo, deve estar fixado ou unido com a consciência para que ele possa ganhar realidade. A consciência se torna ciente de ser a coisa desejada, acentuando então a sua forma, dando vida à sua concepção, ou ressuscitando aquilo que até então era apenas um desejo morto ou não realizado. Se dois dentre vós concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Mateus 18, versículo 19. Este acordo nunca será feito entre duas pessoas, mas sim entre a sua consciência e o objetivo do seu desejo. Você sabe agora que você é consciente de ser, saiba então que você sempre está comandando a si mesmo, mesmo sem o uso das palavras, eu sou. Se por acaso for um estado de saúde que você deseja alcançar agora, antes mesmo que você tenha qualquer evidência de saúde em seu mundo, você deve começar a sentir-se ser saudável. No exato momento em que a sensação de que eu sou saudável for atingida, os dois concordaram. Ou seja, eu sou, e saudável, concordaram em ser um só,
e este acordo sempre resultará no nascimento de um filho, que é o objetivo deste acordo, neste caso, saúde. E porque você selou o acordo, é você mesmo quem o executará. Assim você pode entender por que Moisés declarou: Eu sou, me enviou a vós. Pois quem além de mim, além de eu sou, me enviaria? Ninguém, pois eu sou o Senhor, e não há ninguém acima de mim. Não há nenhum Deus ao meu lado. Se você criar asas e voar aos confins do mundo, ou se você fizer da sua vida um inferno, você ainda será consciente de ser. Você sempre expressará aquilo que está na essência da sua consciência, e a sua expressão sempre será a essência desta consciência. E novamente, Moisés declarou: Eu sou o que sou. Isto é algo para sempre se ter em mente. Você não deve colocar vinho novo em garrafas velhas. Ou seja, a sua nova consciência não deve ter nenhuma parte do antigo homem. Todas as suas crenças atuais, medos e limitações, são pesos que amarram você ao seu atual nível de consciência. Se você quer transcender este nível, você deve deixar para trás tudo que agora for parte do seu presente ser, ou concepção de si mesmo. Para fazer isso, você deve desviar a sua atenção para longe de tudo que agora for um problema ou limitação, e focar apenas em ser. Ou seja, você deve comandar silenciosamente, mas com sentimento, a si mesmo: Eu sou. Não condicione esta consciência ainda. Apenas declare-se ser, e continue a fazê-lo até que você se envolva na sensação de apenas ser, sem face e sem forma. Quando esta expansão de consciência for alcançada, então, nesta profunda essência de si mesmo, dê forma e aspecto à sua nova concepção, sentindo-se ser aquilo que você deseja ser. Você vai descobrir dentro desta profunda essência de si, que todas as coisas são divinamente possíveis. Tudo aquilo que você puder conceber ser neste mundo, será uma realização mais do que natural para você nesta nova e atual essência da consciência. Este é o convite que nos foi feito nas Escrituras. A ficar ausente do corpo, para ficar presente ao Senhor, segundo Coríntios 5, versículo 8. O corpo é sua antiga concepção de si mesmo, e o Senhor a sua consciência de ser. Isto é o que se entende quando Jesus disse para Nicodemos: em verdade eu vos digo, aquele que não nascer de novo, não verá o reino de Deus. João 3, versículo 3. Isto é, a não ser que você abandone a sua atual concepção de si mesmo e passe a assumir um caráter de um novo nascimento, você continuará a projetar as suas atuais limitações. A única maneira de mudar as suas expressões na vida é mudando sua consciência, pois a sua consciência é a realidade que eternamente se solidifica nas coisas que o cercam. O mundo do homem é projetado em cada detalhe a partir da sua consciência. Tentar mudar o seu ambiente ou o seu mundo destruindo as coisas ao seu redor, é o mesmo que quebrar um espelho para tentar mudar o reflexo da sua imagem. O seu ambiente, e tudo dentro dele, reflete o que você é em sua consciência. E você manterá este reflexo no seu mundo pelo tempo em que você continuar a ser o que é em sua consciência. Seja grande. Sabendo disso, comece a se auto-reavaliar. O homem tem dado muito pouco valor a si mesmo. No livro de Números, você vai ler: naqueles dias que haviam gigantes na terra. Éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos, e éramos gafanhotos aos olhos deles. Isso não se refere a um tempo em um passado distante onde existiam. Consciente de ser grande, amado por Deus, rico, saudável, e todos os atributos que você admira. Parte 3. Você cria a sua realidade. É tão fácil possuir a consciência dessas qualidades, quanto é fácil possuir a dos seus opostos, porque a sua atual consciência não é o que é, por causa de seu mundo. Pelo contrário, o seu mundo é o que é, por causa da sua consciência atual. Simples, não é? Muito simples na verdade, mas a sabedoria do homem é o que tenta complicar com tudo. Paulo disse deste princípio: isto é para os gregos, ou os sábios deste mundo, loucura. E para os judeus, ou aqueles que procuram por Sinai, um escândalo. E como resultado, o homem continua a andar na escuridão, ao invés de despertar para o ser que ele é de verdade. O homem tem há tanto tempo adorado as imagens de sua própria autoria, que logo de cara ele considera esta revelação uma blasfêmia, pois ela significaria a morte para todas as suas crenças anteriores em um Deus externo a si mesmo. Esta revelação traria o conhecimento de que, eu e meu pai somos um, mas meu pai é maior do que eu.
Você é um com a sua atual concepção de si mesmo. Mas você é maior do que aquilo que você está atualmente consciente de ser. Antes que o homem possa tentar transformar o seu mundo, ele deve primeiro estabelecer a sua base: eu sou o Senhor. Ou seja, a consciência do homem, a sua consciência de ser, é Deus. A não ser que isto esteja firmemente estabelecido, a tal ponto que nenhuma sugestão ou argumento apresentados por outros possa estremecê-lo, ele pode flagrar-se retornando para a escravidão das suas antigas crenças. Por isso, eu vos afirmei que morrereis em vossos pecados. Se vós não credes que eu sou, certamente morrereis em vossos pecados. João 8, versículo 24. Ou seja, você continuará a ser confuso e frustrado, até encontrar a causa de sua confusão. Quando você se elevar sobre o Filho do Homem, então, você saberá que eu sou ele. Ou seja, João da Silva não pode fazer nada por mim, mas meu Pai, ou o estado de consciência de que agora eu sou um, é quem cumpre a missão. Eis que estou à porta e bato. Quando isso for percebido, cada vontade e desejo que brota dentro de você deve encontrar expressão no seu mundo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e jantarei com ele, e ele comigo. Apocalipse 3, versículo 20. O eu batendo a porta é o seu desejo. A porta é a sua consciência. Abrir a porta é tornar-se um só com aquele que está batendo, sentindo-se ser a coisa desejada. Sentir que o seu desejo é impossível é o mesmo que fechar a porta ou negar essa expressão da sua vontade. Elevar a sua consciência para a naturalidade daquilo que você sente, significa abrir completamente a porta e convidar este desejo para a sua expressão. Ascender até seu Pai. É por isso que tantas vezes foi registrado que Jesus deixou o mundo da manifestação e ascendeu até seu Pai. Jesus, como você e eu, achava que todas as coisas eram impossíveis para Jesus como homem. Mas por ele ter descoberto que seu Pai estava no estado de consciência do objetivo desejado, ele deixava para trás a consciência de Jesus, e ascendia na consciência do estado desejado, e permanecia nele até que ele se tornasse um só com ele. Ao conseguir isso, ele transformava o mesmo em expressão. Esta é a mensagem simples de Jesus ao homem: os homens são apenas vestimentas aonde o ser impessoal habita, o eu sou, a presença a qual os homens chamam de Deus. Cada vestimenta tem certas limitações. Na tentativa de transcender estas limitações, e para dar expressão a isto que como homem João da Silva, você se acha incapaz de realizar, você pode voltar a sua atenção para longe das suas atuais limitações, ou da concepção de ser o João da Silva, e influir-se na sensação de ser o que você deseja. Meios que tu não conheces. Saber como este desejo ou esta nova consciência será personificada, nenhum homem sabe. Pois eu, ou a consciência recentemente alcançada, tenho meios que tu não conheces, meus caminhos só se revelam a quem passar por eles. Não especule a respeito de como essa consciência irá se encarnar, pois nenhum homem é sábio o bastante para saber como. A especulação é prova de que nós não atingimos a naturalidade de ser a coisa desejada, e que então estamos cheios de dúvidas. Foi dito a você, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos concede liberalmente e com grande alegria. Peça porém com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Tiago 1, versículo 5. Você deve perceber por que esta declaração é feita, pois apenas sobre a rocha da fé é que algo pode ser estabelecido. Se você não tem consciência sobre determinada coisa, você não tem a fundação ou alicerce sobre a qual ela é erguida. A gratidão. Uma prova de que algo se estabeleceu na sua consciência é dada nas palavras: obrigado, Pai. Quando você encontra a alegria da gratidão ao se sentir grato, por ter recebido algo que ainda não é perceptível aos seus sentidos, você definitivamente tornou-se um com a consciência daquilo pelo que você deu graças. Deus, sua consciência nunca é enganado. Você já está recebendo aquilo que você já está ciente de ser, e nenhum homem agradece por algo que ele não recebeu. Obrigado, Pai, não é para ser usado como é usado por muitos hoje, uma espécie de fórmula mágica. Você nunca precisa proferir em voz alta as palavras, obrigado, Pai. Na aplicação deste princípio, conforme você se eleva em consciência, ao ponto onde você realmente se sente grato e feliz por ter recebido a coisa desejada, você automaticamente se alegra e dá graças interiormente.
Você já aceitou o presente que era apenas um desejo antes de você ascender na sua consciência, e a sua fé agora é a substância que deve vestir o seu desejo. Este crescimento na consciência é o matrimônio espiritual onde dois concordam em ser apenas um, onde a sua imagem e semelhança é estabelecida na terra. E assim, seja o que for que vós pedides em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. João 14, versículo 13. Seja o que for é uma promessa muito grande. É incondicional. Ela não declara que a sociedade deve julgar aquilo que você pede como certo ou errado, este critério é você quem decide. Você realmente quer isso? Você deseja isso? Então isso é tudo o que é necessário. A vida lhe dará o que você quer se você pedir em meu nome. O nome de Deus não é um nome que se pronuncia com os lábios. Você pode pedir eternamente em nome de Deus, de Jeová, ou de Jesus Cristo, e você vai pedir em vão. Nome significa natureza ou condição, então, quando você pedir na natureza ou na condição de determinada coisa, os resultados irão se seguir. Pedir em seu nome significa que eu devo me elevar em consciência para tornar-me um com a natureza da coisa desejada. Eleve a sua consciência à natureza do desejo, e você vai se tornar aquele desejo em expressão. Portanto, vos afirmo, tudo quanto pedides em oração, tenhais fé que já o recebestes, e assim vos... Essa qualidade ou atributo que você declarou para si mesmo. A consciência de ser não é nada que você possa nomear. Pois determinar a Deus como sendo riqueza, grandeza, amor e sabedoria, é definir o que não pode ser definido. Pois Deus não é nada que possa um dia ser intitulado. O dízimo é necessário, e você deve dar o seu dízimo a Deus. Mas de agora em diante, dê ao único Deus, e garanta que você irá dar a Ele a qualidade que você deseja ser como homem, declarando-se ser grande, rico, amável e sábio. Não especule sobre como você deve expressar essas qualidades e declarações, pois a vida tem meios que você, como homem, não conhece. Seus caminhos só se revelam a quem passar por eles. Mas eu lhe garanto, no dia em que você declarar estas qualidades ao ponto de serem uma convicção, as suas reivindicações serão honradas. Não há nada encoberto que não possa ser revelado. O que é pedido em segredo será dado abertamente. Ou seja, as suas convicções secretas de si mesmo, estas reivindicações secretas que nenhum homem conhece, quando realmente acreditadas, serão reveladas em seu mundo. Pois as suas convicções de si mesmo são como as palavras de Deus dentro de você, palavras que têm espírito, e que não podem retornar vazias a vós, mas que devem cumprir aquilo que elas proclamam. A videira da vida. Você está agora absorvendo do infinito tudo aquilo que você está consciente de ser neste momento. E nenhuma palavra ou convicção deixará de fluir até você. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim, e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. João 15, versículo 5. A consciência é a videira, e as qualidades que você agora está consciente de ser são como os ramos que você alimenta e mantém vivo. Assim como um ramo não tem vida sem que esteja enraizado na videira, então, da mesma forma, as coisas não têm vida a não ser que você tenha consciência delas. Se um ramo murcha e morre se a seiva da videira cessa de fluir em sua direção, então as coisas em seu mundo falecem se você tirar a atenção delas, porque sua atenção é como a seiva da vida que as mantém vivas e as sustentam em seu mundo. Para dissolver um problema que agora se apresenta real para você, tudo o que você deve fazer é remover sua atenção deste problema. Apesar de sua aparente realidade, afaste-se dele em consciência. Torne-se indiferente e comece a sentir-se ser aquilo que seria a solução deste problema. Parte 4. O sentimento é o segredo. Por exemplo, se você foi aprisionado, nenhum homem precisa lhe dizer que você deveria desejar por liberdade. Liberdade, ou melhor, o desejo por liberdade, seria automático. Então por que olhar por trás das barras das 4 paredes de sua prisão? Tire sua atenção de estar preso e comece a sentir-se livre. Sinta-se livre até o ponto onde isso se torne natural. No momento em que você conseguir, as barras de sua prisão se dissolverão. Aplique este mesmo princípio em qualquer outro problema. Eu já vi pessoas que estavam endividadas até o pescoço aplicarem este princípio, e num piscar de olhos, as dívidas que eram montanhas foram removidas.
Eu vi aqueles que foram dados como incuráveis pelos médicos desviarem a sua atenção para longe de seus problemas e da doença, e começarem a sentir-se bem, apesar das evidências de seus sentidos provarem o contrário. E pouco depois, sem se dar conta, suas doenças, incuráveis, desapareceram sem deixar sequelas. A sua resposta para quem dizeis que eu sou, irá determinar a sua expressão. Enquanto você for consciente de estar aprisionado, doente ou pobre, você continuará a moldar ou expressar essas condições. Quando o homem perceber que ele é agora aquilo que ele está buscando, e começar a afirmar que ele realmente o é, ele receberá a prova do seu clamor. Este sinal lhe é dado nas Escrituras. Entretanto, tendo Jesus pleno conhecimento de tudo o que viria sobre ele, saiu ao encontro deles e lhes perguntou: A quem procurais? Responderam-lhe: A Jesus de Nazaré. Ao que lhes respondeu Jesus: Eu sou Jesus. E Judas, aquele que o traiu, estava com eles. Assim que Jesus lhes disse: Eu sou Jesus, eles recuaram atônitos e caíram no chão. Então Jesus lhes perguntou de novo: A quem procurais? E eles disseram: A Jesus de Nazaré. Jesus lhes exclamou: Eu já vos disse que eu sou Jesus. Por isso, se é a mim que buscais, deixai estes homens seguirem seus caminhos. João 18, dos versículos 4 ao 8. Aqui Jesus significa a salvação ou Salvador, aquele que tem pleno conhecimento de tudo o que virá sobre ele. Os homens que estão com Judas, que traiu Jesus, são a consciência do homem procurando Jesus de Nazaré, o eu sou, mas que andam com Judas, a dúvida, que os fazem recuar atônitos e caírem no chão. Por isso, se é Jesus que buscais, deixai os outros homens, que não são o eu sou, seguirem os seus caminhos. O eu sou, é aquele quem vai te salvar. Se você está com fome, seu salvador é comida. Se você é pobre, o seu salvador é a riqueza. Se você está preso, seu salvador é a liberdade. Se você está doente, não será um homem chamado Jesus que vai te salvar, mas a saúde se tornará o seu salvador. Portanto, afirme eu sou ele, em outras palavras, afirme-se ser aquilo que você deseja. Reivindique em consciência, não em palavras, e a sua consciência irá recompensá-lo com o seu desejo. Nos foi dito: Vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração. Jeremias 29, versículo 13. Bem, sinta de todo o coração que você já adquiriu esta qualidade em sua consciência, até que você se sinta ser esta qualidade. Quando você se perder na sensação de estar com ela, esta qualidade vai encarnar-se em seu mundo. Você só fica curado do seu problema quando você toca a sua solução. Contudo, Jesus insistiu: Certamente alguém me tocou, pois senti que de mim emanou poder. Lucas 8, versículo 46. Sim, o dia em que você tocar algo que você sente dentro de você sentindo-se saudável ou curado, virtudes irão emanar de você e irão se solidificar no seu mundo como bênçãos. Foi dito a você: Você acredita em Deus, crede também em mim, pois eu sou Ele. Tenha a fé de Deus. Tende em vós o mesmo sentimento que teve Jesus Cristo, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não viu como abuso declarar-se ser um com Deus. Filipenses 2, versículos 5 e 6. Você deve fazer o mesmo. Sim, comece a acreditar que a sua consciência, que a sua essência de ser é como a essência de Deus. Reivindique para si todos os atributos que você deu até então a um Deus externo a você, e comece a expressar essas afirmações. O Alfa e o Ômega. Pois eu sou Deus de perto, e não de longe. Jeremias 23, versículo 23. Eu estou mais perto de ti do que as tuas mãos e os teus pés, mais perto do que tua própria respiração. Eu sou a consciência de ser. Eu estou em tudo o que um dia você venha a ser consciente de ser, no princípio e no fim. Antes do mundo ser mundo, eu sou. E quando o mundo deixar de ser, eu sou. Antes de Abraão existe, eu sou. Este eu sou é sua consciência. A não ser que o Senhor edifique a casa, trabalham em vão os que desejam construí-la. Salmos 127, versículo 1. A não ser que o Senhor, sua consciência, estabeleça primeiro o que você procura, você irá trabalhar em vão para conseguir o que você quer. Todas as coisas devem começar e terminar na consciência. Então, na verdade, abençoado é o homem que confia em si, pois a fé do homem em Deus é medida pela sua confiança em si mesmo.
Você acredita em Deus, crede também em mim. Retome a tua confiança. Não deposite a sua confiança nos homens, pois eles apenas refletem o que você expressa, e só podem trazer a você, ou fazer por você, o que primeiro você faz para si mesmo. A vida, ninguém tira de mim, a menos que eu a entregue de espontânea vontade. Eu tenho o poder para entregá-la, e o poder para retomá-la. Esse é o mandamento que recebi de meu Pai. João 10, versículo 18. Eu tenho o poder de arruiná-la e o poder de restaurá-la. Aconteça o que acontecer ao homem neste mundo, nada é um acidente. Tudo ocorre sob a orientação de uma lei exata e imutável. Nenhum homem em manifestação vem a mim a não ser que o Pai dentro de mim o tenha trazido, e eu e meu Pai somos um. Creia nesta verdade e você será livre. O homem sempre culpou os outros por aquilo que ele é, e continuará a fazê-lo até que ele descubra que ele é a causa de tudo. Eu sou não veio para destruir, mas para cumprir. Eu sou a essência que existe dentro de você, nada destrói, apenas completa e preenche os moldes ou concepções que você tem dentro de si mesmo. Saia do nível da pobreza. É impossível para o homem pobre encontrar riqueza neste mundo, não importa o quanto ele esteja cercado por ela, até que primeiro ele declare-se ser rico. Pois as evidências sucedem, elas nunca precedem. Ficar frequentemente murmurando e reclamando das limitações da pobreza, enquanto se permanece pobre em consciência, é o hábito dos tolos. As mudanças da vida não podem ser realizadas neste nível de consciência. Siga o exemplo do filho pródigo. Perceba que você, sozinho, chegou a essa condição de perda e escassez, e tome a decisão dentro de si para se elevar a um nível maior, onde o novilho gordo, o anel e o manto, aguardam a sua reivindicação. Não houve nenhuma condenação para o filho pródigo quando ele teve a coragem de reivindicar a herança que era dele. As outras pessoas nos condenarão apenas enquanto nós continuarmos a condenar a nós mesmos. Então, assim, seja qual for a tua doutrina a respeito destes assuntos, guarda-a com convicção entre até você. Dê graças por ele, até o ponto em que você se torne grato por já tê-lo recebido. Em seguida, siga o seu caminho em paz. Semear com fé. Essa aceitação do seu desejo é como lançar sementes férteis em solo preparado. Pois quando você lançar a coisa desejada na consciência, confiante de que ela vai acontecer, você terá feito tudo o que é esperado de você. Mas, ficar se preocupando ou considerando sobre como seu desejo irá amadurecer, é o mesmo que segurar estas sementes férteis em uma mente instável, e, portanto, elas nunca chegarão a ser lançadas no solo da confiança. O único motivo pelo qual os homens condicionam os seus desejos é porque eles constantemente julgam as suas condições pelas aparências, e as consideram como reais, esquecendo de que a única realidade é a consciência que existe por detrás destas condições. Enxergar todas as coisas como reais é o mesmo que negar que tudo é possível para Deus. O homem que está aprisionado e vê internamente as suas quatro paredes como reais, está automaticamente negando o seu desejo ou promessa de Deus por liberdade. Eles não sabem o que fazem. Uma pergunta que aparece frequentemente quando se ouve estas declarações é: se o desejo é um dom de Deus, como se pode dizer que esse desejo é bom quando um homem deseja matar alguém? Que além disso, foi Deus quem enviou este desejo a ele. Em resposta a isto, deixe-me dizer que nenhum homem deseja matar o outro. O que ele deseja na verdade é se ver livre de alguém. Mas pelo fato dele não acreditar que o desejo de ficar livre de alguém contém em si o poder para o libertar, ele condiciona esse desejo, e acha que a única maneira de se ver livre é matando esse alguém, se esquecendo de que a vida embutida no próprio desejo tem maneiras que ele, como homem, não conhece. Os seus caminhos só se revelam a quem passar por eles. E assim, o homem continua a distorcer os dons de Deus através da sua falta de fé. Parte 5. Removendo montanhas. Os problemas são as montanhas que podem ser removidas, se o homem tiver ao menos a fé de um grão de mostarda. Os homens lidam com os seus problemas como fez aquela velha senhora, que ao assistir e ouvir um pregador dizer em seu sermão: se você tiver a fé de um grão de mostarda, dirás àquela montanha: remova-te, e ela será removida, pois nada é impossível para quem crê. Naquela noite, ao fazer as suas orações, ela citou esta passagem das Escrituras, e deitou-se na cama, achando que ela havia orado com fé. Logo ao amanhecer,
Ela correu para a janela e exclamou: eu sabia que aquela velha montanha ainda estaria lá. É assim que o homem se aproxima dos seus problemas. Ele sabe que ele ainda continuará a confrontá-los. Portanto, como a vida não faz distinção de pessoas e nem destrói nada, ela continua a manter vivo tudo aquilo que ele está consciente de ser. Os problemas só irão desaparecer quando o homem mudar de consciência. Você pode negar se quiser, mas isso ainda continuará a ser um fato, que a consciência é a única realidade, e que as coisas apenas espelham aquilo que está em sua consciência. Portanto, o estado de espírito que você está procurando só será encontrado na consciência, pois o reino dos céus está dentro de você. Céus e terras passarão. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Você está hoje vivendo no céu que você estabeleceu dentro de você. Pois aqui nesta terra o seu céu se revela a você. O reino dos céus realmente está próximo. Está na hora de você perceber isso. Então, crie um novo céu, entre em um novo estado de consciência, e uma nova terra aparecerá. Ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, pois todas as coisas passarão. Apocalipse 21, versículo 4. Em verdade, eis que criarei novos céus e uma nova terra, e todos os eventos passados não serão mais lembrados. Nem mesmo virão à mente. Isaías 65, versículo 17. Eis que venho em breve. Sua consciência, bem-aventurado aquele que atende às palavras da profecia deste livro. Apocalipse 22, versículo 7. Eu sou aquele que não tem nome, mas eu assumirei cada nome ou natureza que você invoque. Lembre-se, é você mesmo, a quem eu chamo como eu. Pois cada concepção que você tem de si mesmo, ou seja, cada convicção intensa que você sente internamente, é a que deve se expressar como existente. Pois, eu sou não se engana, Deus não é ingênuo. A arte da pesca. Agora deixe-me instruí-lo na arte de pescar. Está registrado que os discípulos pescaram a noite toda e não pegaram nenhum peixe. Então Jesus veio sobre a cena e disse-lhes para lançar as suas redes mais uma vez, nas mesmas águas que apenas alguns instantes eram estéreis, e desta vez as redes estavam estourando com tanta captura. Esta história está ocorrendo no mundo de hoje, exatamente dentro de você, leitor. Porque você tem dentro de si todos os elementos necessários para pescar. Mas enquanto você não reconhecer a Jesus Cristo, sua consciência como Senhor, você vai pescar do mesmo modo como fizeram os discípulos, na noite da escuridão humana. Ou seja, você irá pescar pelas coisas considerando que elas são reais, e pescará com a isca humana, que é a luta e a exaustão, tentando alcançar o seu desejo a todo custo, coagindo a ser de uma maneira ou de outra, e todo este esforço será em vão. Mas quando você descobrir a sua consciência de ser como Jesus Cristo, você irá deixá-lo guiar a sua pesca. E você vai pescar as coisas que você deseja na consciência. Pois o seu desejo será o peixe que você irá pegar, e como a sua consciência é a única realidade viva, você deverá pescar em suas águas profundas. Se você deseja pescar algo que esteja além de sua capacidade atual, você deve lançar-se em águas profundas, no interior de sua consciência, onde este peixe ou desejo costuma nadar. E para lançar-se em águas mais profundas, você deve deixar para trás todos os seus problemas e limitações atuais, removendo a sua atenção sobre eles. Vire completamente as costas para cada problema e limitação que você possui atualmente. Concentre-se apenas em ser, dizendo: eu sou a si mesmo. Continue a declarar para si que você apenas é consciente de ser. Não condicione esta declaração, apenas continue a sentir-se ser, e sem perceber você vai estar recolhendo a âncora que te prendia nas águas rasas dos seus problemas, e se pondo a navegar em direção às águas mais profundas. Esta sensação geralmente vem acompanhada com um sentimento de expansão. Você vai se sentir expandindo, como se estivesse crescendo de verdade. Não tenha medo, pois é necessário ter coragem. Você não vai morrer para nada que não seja uma das suas antigas limitações, elas irão morrer conforme você se afastar delas, pois elas vivem somente em sua consciência. Nesta nova consciência profunda e expandida você descobrirá ter um poder que você nunca sonhou ter antes.
As coisas que antes você desejava e que eram empurradas às margens das suas limitações, são os peixes que agora você vai poder pegar nesta profundidade. E por você ter se livrado da consciência de todas as barreiras e problemas, agora, se sentiram com aquilo que você deseja ser, será a coisa mais fácil do mundo para se fazer. Ressuscitando em um novo estado. Porque eu sou sua consciência, a ressurreição e a vida. Você deve unir este poder de ressurreição com aquilo que você deseja, se você quiser que o seu desejo ganhe vida em seu mundo. Agora comece a assumir a natureza do objetivo do seu desejo através dos sentimentos. Eu sou rico, eu sou livre, eu sou forte. Quando estes sentimentos se fixarem em você, a sua condição anterior será enterrada sobre a forma das coisas que agora você sente sobre si, e você será crucificado com estes sentimentos de riqueza, liberdade e força. Permaneça sepultado na quietude destas convicções. Então, quando você menos esperar, estas qualidades serão ressuscitadas em seu mundo como realidades vivas. O mundo terá que te tocar, para ver se você realmente é de carne e osso, pois você começará a dar frutos da natureza dessas qualidades recém-adquiridas. Esta é a verdadeira arte da pesca para as manifestações da vida. Olhe para a luz de Deus. Outra realização bem-sucedida daquilo que desejamos também nos é contada na história de Daniel na cova dos leões. Nela está registrado que Daniel, na cova dos leões, virou as costas para os leões e olhou para a luz que vinha de cima, e que os leões permaneceram impotentes, e que a fé de Daniel em seu Deus o salvou. Esta também é a sua história, e você também deve agir assim como fez Daniel. Se por acaso você fosse jogado na cova dos leões, você não teria outra preocupação a não ser os leões. Você não conseguiria pensar em nenhuma outra coisa no mundo que não fosse o seu problema, no caso, leões. No entanto, foi dito que Daniel virou as costas para eles, e olhou para a luz, que era seu Deus. Se nós seguirmos o exemplo de Daniel enquanto estivermos aprisionados na cova da pobreza ou da doença, devemos tirar a nossa atenção dos problemas, das dívidas e das doenças, e nos concentrarmos pelo azeite de ter recebido tudo aquilo que você deseja. E quando você estabelecer este acordo dentro de você, ao ponto de que todas as dúvidas e medos tenham passado, então, você também irá encher todas as jarras vazias de sua vida e derramará alegria em abundância. O reconhecimento é o poder. O reconhecimento é o poder que conjura no mundo. Cada estado que um dia você reconheceu, você materializou. Tudo o que você está reconhecendo agora como verdade sobre si, você está experimentando. Então seja como a viúva e reconheça a alegria, não importa o quão pouco ela seja reconhecida inicialmente, você será generosamente recompensado com ela, pois o mundo é um espelho de magnitude, que amplia tudo o que você está consciente de ser. Eu sou o Senhor, o Deus que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Números 15, versículo 41. Não terás outros deuses além de mim. Deuteronômio 5, versículo 7. Que revelação gloriosa, ter a sua consciência agora revelada como o Senhor teu Deus. Venha, acorde deste sonho que tem te aprisionado. Perceba que do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os seus habitantes. Salmos 24, versículo 1. Você ficou tão impregnado com a crença de que você é homem, que você esqueceu que você é um ser glorioso. Agora você está com a sua memória restaurada. Decrete que as coisas não visíveis sejam visíveis, pois todas as coisas são obrigadas a responder à voz de Deus, à sua consciência de ser, pois o mundo está ao seu comando.